Final de semana chegando, semana de carnaval e quem não gosta de comer uma boa sobremesa? E é hoje isso que eu vim fazer aqui com vocês e lógico, não é porque é sobremesa que a gente não pode utilizar um ingrediente que seja comum na nossa região. Não podemos dizer que é totalmente regional, mas podem ter certeza que ele é muito comum na feira, no mercado, a gente acha com facilidade. E eu vim trazer essa receita para vocês hoje, também transmitindo, dando uma ideia, por que não, de uma receita muito clássica, por exemplo, que é o sagu. Só que hoje nós vamos fazer uma tapioca. É isso mesmo. Anota aí a receita, vamos para a panela que eu vou explicando melhor para vocês e conversando e assim vamos chegar nesse resultado que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos para a panela, galera, e a receita de hoje eu falo como uma receita base. A principal receita é uma tapioca cremosa. Para vocês entenderem, essa tapioca eu comi a primeira vez em Porto Velho quando eu fui, vários restaurantes lá servem, às vezes até em formato de pudim. Eu faço ela mais cremosa aqui, não tão firme, mas na Amazônia é muito comum, Manaus, Belém, Porto Velho, é muito comum se comer essa tapioca, até mesmo como se fosse tão comum o pudim da dona de casa. E a tapioca que a gente vai utilizar hoje, pessoal, é essa tapioca granulada. Na feira a gente tem ela com as bolinhas um pouco maior. Essa daqui que eu peguei no mercado. Tem de várias marcas, mas ela é granulada, tá, pessoal? Vocês podem ver, ela é dura e é isso que a gente vai fazer agora. Primeiro passo, panela já aquecida por costume, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos com a tapioca direto para a panela e sem segredo nenhum, pessoal. Tapioca, já despejamos, como eu falei, pode ser que tenha um grão um pouco maior. E o segundo passo, aqui ó, a gente vai adicionar o quê? O leite, tá, pessoal? Leite frio mesmo, ele não precisa estar fervendo, a gente vai direto com ele aqui na panela. Pessoal, adicionamos aqui leite e tapioca. Qual que é o próximo passo? Deixar cozinhar essa tapioca com o leite, sem segredo nenhum. Tipo como se fosse um brigadeiro, mexendo bem de leve, como eu estou mexendo aqui, sempre, para que a gente incorpore bem e não grude, porque se você deixa parado, essas bolinhas na hora do cozimento, elas vão grudar uma na outra. Então por isso esse detalhe de você ter um pouquinho essa chatice de ficar aqui, ó, vai dar em torno de 15 a 20 minutos, depende. Se o granulado dessa tapioca for maior do que esse que eu tinha aqui, às vezes demora até uns 10 minutos a mais para cozinhar, legal? Mas eu vou mostrar o ponto para vocês certinho. Galera, já deve estar aqui em torno de uns 6 minutos no máximo, 5 a 6 minutos. E mexendo sempre, vocês vão observar que conforme ela vai querendo ferver o leite, esse leite vai ficando mais grosso. Certo? É o amido da tapioca, certo? Deixando esse leite um pouquinho mais espesso. E cada vez que for cozinhando, assim como o brigadeiro, mais espesso esse creme vai ficando e logo a gente vai adicionar o creme de leite e o leite condensado. O creme de leite para dar um pouquinho mais de cremosidade e o leite condensado é o nosso açúcar dessa sobremesa. Que depois, na hora que a gente for colocar, eu vou dar uma dica para vocês para ela não ficar tão enjoativa, tão doce, que é a característica das simples sobremesas quando eu faço, eu não gosto de deixá-la tão doce. Legal? Espero que vocês entendam um pouquinho, mas eu vou pedir para o Anderson aproximar um pouquinho mais a câmera e ver que esse leite já está ficando um pouquinho mais espesso. Conforme ela já vai ficando mais cremosa, eu vou vir aqui com o quê? Leite condensado. Ah, Pedro, eu não gosto de leite condensado, eu quero então adoçar com açúcar. Pode ser, pessoal, sem problema nenhum. Eu vou entrar aqui com o leite condensado, ó, em torno de umas 350 gramas, não é uma caixinha inteira, porque para mim, como eu falei para vocês, não gosto de deixar essa base, essa tapioca muito doce. Depois o leite condensado, também a ordem não influencia, o creme de leite. Nós vamos adicionar o creme de leite aqui também e deixar cozinhar um pouco mais, porque ainda nós temos grãos aqui, ó, que ele está meio branco ainda, os grãos maiores eles não estão totalmente cozidos. Finalizando basicamente quase toda a nossa receita, porque esse creme de tapioca é o nosso ingrediente, a nossa preparação na verdade principal. E pessoal, como dica, essa preparação, Pedro, eu posso adicionar leite de coco? Pode. Para quem tá questão de lactose, que não pode, leite de castanha, pode cozinhar no leite de castanha, lógico que vai dar um sabor diferente. O próprio coco combina muito com a tapioca também. E pessoal,
Pedro, eu sou acostumado com aquelas bolinhas de tapioca maior da feira. Justamente, não é todo mundo que compra na feira e no mercado a mais comum é essa que eu utilizei hoje. Pode ser aquela da feira que vai demorar um pouquinho mais só para cozinhar, que é como eu mostrei aqui. Essa cremosidade é super importante. Ah, e como eu sei se o ponto tá bom? Além da cremosidade, pessoal, é provar. Realmente pegar uma colher e a gente sentir se essa tapioca tá firme, tá crocante ainda ou não. Se ela já tá bem cozida. Se os grãozinhos estão bem cozidos, assim como o sagu. Show? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. O que a gente vai fazer agora? Colocar numa travessa, pôr na geladeira para depois a gente conseguir montar melhor. Vou fazer o licoroso de jabuticaba super simples para a gente finalizar e já apresentar e degustar também, que nós merecemos. Valeu? Galera, como eu falei para vocês, com essa tapioca, o próprio coco, um doce de leite, super combina para você colocar na composição na hora que for montar ela. Nós montamos ela com brigadeiro hoje aqui. E uma dica e algo que eu sempre fiz muito, eu quis comparar a tapioca devido à textura do sagu, como eu falei, como se fosse o sagu que eu comia da minha mãe, que veio do sul. Que a minha mãe sempre fazia o sagu cozido no vinho, ou seja, as bolinhas ficavam cozidas no vinho e depois ela pegava um leite cremoso, como se fosse esse leite que a gente fez aqui da tapioca, e servia junto. Ou seja, como tem o álcool do vinho, ficava algo que não é tão doce, certo? O docinho maior vinha desse creme de leite que ela fazia espesso. E eu quis remeter essa ideia fazendo com uma fruta muito comum no fundo do nosso quintal, que é a jabuticaba. A jabuticaba aqui eu tenho ela, nada mais que eu coloquei ela cozinhar com um pouco de água, depois dela bem cozida a gente bateu no liquidificador, peneirou e voltou para a panela apurar com açúcar para fazer o quê? Uma geleia caseira, que você pode comprar uma geleia também, não tem problema. Então aqui o primeiro passo é vir o quê? Super simples essa receita, pessoal. Uma geleia caseira da sua preferência. Hoje aqui eu estou utilizando jabuticaba. Aqui eu vou utilizar um pouquinho, isso aqui já foi sarro na gravação o tempo todo, pessoal. Um pouquinho de cachaça, que não é para beber, mas dá vontade. Então aqui a gente vai colocar um pouquinho de cachaça também. Uma dose de cachaça, certo? E mais ou menos em torno da nossa geleia aqui, para ela não ficar tão espessa, de um copo de água, pessoal, ó. Vou pôr um copo de água aqui, certo? E vou deixar ferver um pouquinho essa geleia só para incorporar e a gente ter um licoroso. Eu chamo de licoroso, que é uma geleia, na verdade, diluída, com um pouco de água, cachaça e, se você achar necessidade para ter um pouquinho mais de adocicado, um pouquinho de açúcar. Eu vou deixar a minha ferver e já vou temperar ela com açúcar se eu achar necessário na hora que eu provar, beleza? Essa parte da receita é uma das mais simples, mas para mim é onde também nós buscamos a potência de sabor. Aqui foi aproximadamente 150 gramas de geleia de jabuticaba ou da sua preferência, um copo ou 200 ml de água, certo? E uma dose em torno de 50 ml de cachaça. Certo, pessoal? Ah, Pedro gosta de usar rum na cozinha. Pode ser também, pessoal, sem problema algum. Eu falei que dependendo da geleia, às vezes não precisa adicionar açúcar. Porque como a gente vai misturar a tapioca com esse licoroso, muito é de provar. Certo, pessoal? Então aqui, ó, vou provar o meu licoroso. E para mim ele já está no ponto de açúcar ideal. Mas eu teria aqui, se necessário, é só colocar aqui um pouquinho, diluir o açúcar, você pode provar e saber também se está bom. O licoroso, pessoal, não fica espesso igual uma geleia e também não fica líquido igual água. É igual um licor mesmo, é nesse ponto que eu vou estar desligando ele e deixando esfriar para depois montar na taça também. E aqui eu tenho dois estilos de apresentação. O primeiro, que nós colocamos a tapioca, a geleia no meio, não é o licor, eu coloquei a geleia de jabuticaba, que foi aquela que nós colocamos na panela, no meio da taça, mais um pouco de tapioca e por cima o licoroso, que é esse que nós acabamos de fazer, que dá essa característica, esse toque de como se fosse um sagu, como eu comentei com vocês. Ou também nessa versão que eu fiz aqui, um brigadeiro clássico, pessoal. Eu não fiz o brigadeiro aqui hoje, mas você tenho certeza que tira de letra um brigadeiro de qualidade na sua casa. E aqui eu montei na taça também, tapioca, brigadeiro no meio, tapioca novamente e decorei com o brigadeiro em volta da taça. Ah, Pedro, pode colocar um bombom triturado
lascas de castanha, como falei antes, coco. É muito tradicional aquela sobremesa, o bombom aberto. Quem já não ouviu falar no bombom aberto? É como se fosse isso. A montagem, esse sabor na tapioca, pode ser muito da sua criatividade também. Estamos na época da cajamanga. Quem não tem cajamanga no fundo de casa, pode ser utilizado também. Ela é super azedinha, bem saborosa. Enfim, vim aqui passar a ideia, como eu sempre falo, uma base de receita e espero que você, dona de casa, tenha gostado mais uma vez. Kézia TV Alamanda, obrigado por mais esse convite e espero até a próxima gravação. Grande beijo a todos vocês. Valeu! Galera, sabe o que é o melhor para o cozinheiro? É fazer comida boa e ainda, de quebra, como diz, temos uma harmonização hoje maravilhosa, esse frisante da Ponto Nero, que super harmoniza com uma sobremesa como essa, frutada. Então hoje eu vou degustar a nossa tapioca cremosa com licoroso de jabuticaba, acabamos de fazer, com o frisante Ponto Nero. Vamos ver se combina? Perfeito, né? Acredito que um valoriza o outro. Pode ter certeza, vale a pena fazer essa harmonização. Obrigado, Feira Chique, pela parceria. Um grande abraço.